a nossa terceira live do programa Almoço com Ergonomia. E o tema hoje, 10 demandas para realizar a análise ergonômica do trabalho. Vamos lá? Eu estou aqui com a minha colinha, que vocês já sabem que todas as lives são muito bem preparadas antes, de conteúdo denso, né? Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender de nenhum minuto que você está aqui. E, primeiro de tudo, né, eu queria falar com vocês a respeito o que são demandas para a realização de análise ergonômica do trabalho. Porque eu sei que tem pessoas aqui que são novos na área ou que estão pensando em ingressar na ergonomia para começar a atuar com isso. Então, vamos começar do começo. Demanda para a realização de análise ergonômica do trabalho nada mais é do que, resumidamente, o motivo para a realização dessa análise ergonômica do trabalho. Pode ter um motivo, ou seja, uma demanda, pode ser mais que uma também, pode ter mais que um motivo ou mais que uma demanda para realizar essa análise ergonômica do trabalho. E, basicamente, é a razão, o que motivou esta empresa hoje, no atual cenário dela. Hoje a gente está exatamente no dia 17 de junho, né? Então, o que levou a empresa X, no dia 17 de junho de 2020, solicitar um orçamento para você para realização de análise ergonômica do trabalho? Basicamente é isso, o motivo, ou os motivos, ou as razões, tá? O segundo ponto que eu queria tocar com vocês é por que é importante saber de todas essas 10 demandas que eu vou mostrar para vocês, né? Por que é importante saber, conhecer as 10 principais demandas para a realização de análise ergonômica do trabalho? Porque quando aquele teu potencial cliente, aquele teu futuro cliente chegar para você solicitando um orçamento para análise ergonômica do trabalho, você já tem uma noção do que está acontecendo com aquela empresa hoje, qual é a situação dela no momento, qual é a principal dor que ela precisa resolver. Lembra que nós somos médicos e analgésicos da ergonomia. A gente resolve as dores das empresas. Não na dor no sentido literal de sentir uma dor, mas sim do problema que ela está passando hoje ou do problema que ela quer evitar a ter no futuro, né? Então, a gente é solucionador. Então, é importante a gente saber, né, conhecer todas essas demandas, para quando chega um orçamento para a gente, uma solicitação de orçamento de análise ergonômica do trabalho, a gente já tem uma boa noção da situação, do cenário da empresa hoje, tá? Então, essa é a importância de conhecer as 10 demandas que eu vou te passar ao longo dessa live. Mas tem uma segunda importância. Por que saber da demanda desta empresa especificamente, do que ela tem hoje? Nós temos vários motivos muito importantes do porquê que a gente precisa saber qual é exatamente a demanda que está motivando, né, essa empresa a solicitar uma ET para você hoje, uma análise ergonômica do trabalho hoje. Primeira questão a gente já comentou, que é para você conhecer a situação dessa empresa hoje, o cenário dela hoje, qual é a dor que ela precisa aliviar hoje ou qual problema que ela precisa solucionar. A gente vai ver mais para frente que não é só solucionar problemas, a gente vai ver também que tem demandas preventivas, já dando um spoiler, mas só para a gente nivelar o que a gente está falando. Basicamente, a gente precisa entender a situação dessa empresa hoje. A segunda razão super importante para a gente saber qual é a demanda que está motivando essa empresa a realizar uma análise ergonômica do trabalho hoje é o seguinte: você saber qual é essa demanda vai te nortear para você realizar toda a sua estrutura da tua proposta técnica e comercial. E não só isso, vai moldar para você também fazer uma estrutura de análise ergonômica do trabalho. Além disso, vai te nortear para você fazer o orçamento. Quanto vai me custar isso? Existem demandas, sim, que nos exigem mais como profissionais e, obviamente, tem um valor ali atribuído maior e que a gente tem que agregar esse valor neste trabalho. E se não bastasse só isso, da importância é você saber o cronograma para a entrega ou para a implementação ergonômica naquela empresa.
se você não tem noção nenhuma da situação da empresa, do motivo que levou essa empresa a solicitar esse orçamento de análise ergonômica do trabalho, o que vai acontecer? Você não vai saber o prazo que essa empresa tem para fazer essa entrega deste trabalho, para fazer início da implementação de melhoria, e você vai dar tiros no escuro, né? Porque você não tem essa clareza. Então é fundamental a gente saber qual é a demanda que motivou essa empresa a solicitar uma análise ergonômica do trabalho hoje para você, tá? E aí você pode estar me perguntando, Débora, como é que eu sei qual é a demanda da empresa? Eu não conheço essa empresa ainda. Eu nunca fui até essa empresa, é o primeiro contato que essa empresa está tendo comigo. Por incrível que pareça, da maneira mais simples e mais medieval possível, perguntando. Você simplesmente vai perguntar para essa empresa qual é a demanda para a realização dessa análise ergonômica do trabalho hoje, ou o motivo, ou os principais motivos para a realização dessa análise ergonômica do trabalho hoje. E os meus alunos da mentoria, que eu vi que tem vários aqui já, eles sabem que essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente recebe uma solicitação de orçamento de análise ergonômica do trabalho, tá? Então, e esse primeiro contato, para você entender a situação da empresa, a demanda, pode ser por e-mail ou por telefone, não tem necessidade de você. Para você saber disso, você visitar a empresa, isso aí é num segundo ou terceiro momento, tá? Nessas tratativas iniciais, para você conhecer o cenário, entender o problema, antes de pensar em qualquer estruturação de proposta técnica comercial para você fornecer esse serviço, você pode fazer as tratativas via e-mail e via telefone. Hoje em dia temos N recursos muito melhores, né? Como a gente aqui está fazendo uma ao vivo, né? Estamos ao vivo. Você pode também fazer uma call ao vivo com aquela pessoa, né? Em vídeo. Então, temos muitas formas de fazer isso, tá? Vamos para as demandas de uma forma objetiva e direta ao ponto. Eu elenquei 10 demandas para a realização de análise ergonômica do trabalho. Quero frisar que não existem só essas 10, mas essas 10 eu tenho certeza que ao longo da tua jornada na ergonomia, elas vão compor pelo menos 90% de todos os serviços relacionados à análise ergonômica do trabalho, né? A nossa área de atuação na ergonomia não é uma ciência exata, então nada do que se fale em lugar nenhum é exato, né? Sempre vai ter alterações, mas essas 10 vão te dar um panorama gigantesco, inclusive para melhorar o teu portfólio de prestação de serviços nessa área. Então, se você não se atentou ainda para alguma dessas demandas, dá uma olhada lá no teu portfólio, dá uma atualizada, porque todas essas, olha só isso, todas essas demandas que eu estou trazendo para vocês, eu já vivenciei. Todas essas 10 demandas de análise ergonômica do trabalho, que eu vou trazer para vocês e explicar sobre cada uma delas, eu já vivenciei, eu já fiz orçamento e fechei contrato e já fiz análises para todas essas demandas. Então, vocês sabem, se você é novo por aqui, tudo bem, mas quem já me acompanha sabe que eu só trago realidades, né, do campo de batalha mesmo. Então, tudo isso aqui é real. Em algum momento, hora ou outra, pode ter certeza que virão demandas dessas que eu vou te passar para você fazer suas análises ergonômicas, seus orçamentos e tudo mais, tá? Primeira demanda, e a gente sabe que é uma das mais comuns, porque o nosso país tem muito, né, processo trabalhista e tudo mais. A demanda número 1 são demandas judiciais, demanda judicial, tá? Primeira demanda, demanda judicial. O que é isso, Débora? Inclusive, eu estou neste momento em negociação de um orçamento nessa semana para fechar uma ET relacionada a isso. Eu vou contar exatamente o que aconteceu comigo, porque essa demanda não é a primeira vez que aconteceu, mas está fresco na minha memória. A empresa recebeu uma reclamatória de um ex-funcionário, né, sobre uma situação de uma doença do trabalho, relacionada ao trabalho. Então, ela não é um réu ainda, né, mas ela está recebendo essa ação trabalhista de um ex-funcionário. E ela
quer realizar uma análise ergonômica do trabalho agora, de forma imediata, eles precisam fechar esse orçamento super rápido, para já levar na primeira audiência esse material, esse estudo ergonômico, tá? E por que as empresas fazem isso? Bom, por N motivos. Primeiro, caso nessa análise ergonômica do trabalho não tenha nada relacionado com a queixa do trabalhador, com essa reclamatória trabalhista, já vai auxiliar nesse processo, né? Caso tenha alguma relação, a análise ergonômica ela vai servir, caso a empresa tenha medidas de controle relacionadas a isso, vai servir para amenizar essa situação, para comprovar que tinham medidas de controle, etc, que amenizavam essa situação. E aí fica lá para o perito e para o juiz fazer essa decisão, né? Então, e além disso, obviamente, quando uma empresa apresenta um documento desse, que é um documento legal, já para o perito, para o juiz do trabalho, já muda essa visão, tá? Se é uma empresa que está completamente despreparada, que não tem nenhum histórico de SST, de programas, de análise ergonômica, aí já começa de uma forma muito negativa esse processo, né? Então, quando a empresa já chega com esses materiais, com essa análise ergonômica, com esse estudo ergonômico, já muda o olhar perante essas pessoas que vão fazer os seus próprios julgamentos técnicos relacionados a isso, né? Então, basicamente, demanda judicial e tem uma situação importante. Pode ser de uma forma ativa, onde a empresa, nesse caso, ela falou, não, a gente quer chegar lá já com essa análise feita, ou pode ser de uma forma passiva, que é o quê? Quando o perito, né, deste processo, o perito do juiz solicita esses documentos, né? Então, a empresa vai ter que dar um jeito, vai ter que rebolar. A gente sabe que já deveria ter feito, que já deveria existir, que essa análise já deveria ser feita, né? A gente sabe que na atual NR17 hoje, que o texto proposto, ele é só um texto proposto, ele não está em vigor, nada disso. A atual NR17, ela diz que todas as empresas que possuem trabalhadores, né? Então, basicamente quase todas, precisam ter análise ergonômica do trabalho. E isso já faz muitos anos, então a gente sabe que já deveria ter, né? Mas tudo bem. É uma primeira demanda que eu trouxe para vocês. Anotado? Uma segunda demanda para a realização de análise ergonômica do trabalho são demandas de fiscalização, né? Demanda fiscalizatória. O que é isso? Basicamente, a gente tem os auditores fiscais do trabalho, que eles visitam essas empresas, tem vários critérios para essa visitação, tá? Depois eu vou fazer um stories e vou publicar para quem quiser que eu envie a live que eu fiz com o auditor fiscal do trabalho, com o Sabino, eu envio para vocês assistirem, tá? Que lá ele explica um pouco mais dessas etapas, desses detalhes. Eu não vou entrar muito no mérito aqui por conta do tema da live, não sei especificamente só esse, mas eu envio para vocês, tá? E o que acontece? O auditor fiscal do trabalho, por N motivos, que vocês vão ver na outra live, visita essa empresa, faz uma auditoria e ele pode sim solicitar uma análise ergonômica do trabalho. Caso essa empresa ainda não tenha e seja necessário ter, porque ele viu ali situações não tão agradáveis, né? Com presença de fatores de riscos, de perigos e tudo mais. E também ele pode pedir uma atualização, às vezes é uma análise ergonômica muito antiga, então ele pode sim pedir uma atualização dessa análise ergonômica do trabalho para que condiz com a realidade da empresa hoje, né? Se a empresa mudou, se ela mudou de setor, de posto, de layout, de atividade, de ambiente, a análise ergonômica ela passa a ser inválida se tiveram mudanças. Então, tem que refazer, então ele pode pedir uma atualização também. E essa demanda é bem comum. Na verdade, todas essas 10 que eu vou trazer para vocês são muito comuns, eu já vivenciei todas, tá? Sabendo disso,
Vamos agora para a demanda 3 de análise ergonômica do trabalho. A terceira demanda de análise ergonômica do trabalho é a demanda que eu mais gosto, que é demanda preventiva, tá? O que é a demanda preventiva? Basicamente, são empresas que têm um perfil que já entendem um pouquinho de ergonomia, que sabem da importância da ergonomia, que sabem dos benefícios e do retorno do investimento que a ergonomia faz, né, que ela tem, e elas de uma forma ativa, né, solicitam uma análise ergonômica do trabalho para fazer um estudo das situações laborais e se tiver pontos de melhoria ou pontos de atenção que precisa ser tomada alguma ação para evitar, né, problemas futuros, já faz de uma forma ativa. Essa demanda é a que eu mais gosto, porque quando a gente conversa com este tipo de empresa, o trabalho flui muito melhor, porque não é uma carga de obrigação, de obrigatoriedade, preciso fazer porque aconteceu um problema e tudo mais. Não, é uma demanda ativa, a empresa já sabe a importância. Quando a empresa tem esse perfil, vai ser muito mais fácil até de você implementar um programa de ergonomia, dar continuidade numa consultoria, dar continuidade naquele plano de ação que você propôs para a empresa realizar dentro da ergonomia. Então é uma outra conversa, assim, eu gosto bastante desse perfil de empresas. E claro, às vezes essas empresas, não só por um fator de proatividade, de prevenção, mas também por saber das questões legais, já fazem antes de acontecer alguma coisa, né, para fazer aquele cumprimento, mas não deixa de ser uma demanda preventiva. Por quê? Está fazendo antes de acontecer qualquer coisa que as obrigue ou que as leve a fazer isso de uma forma mais obrigatória mesmo, né? Então essa é a demanda preventiva. A gente tem uma quarta demanda, que essa demanda eu gosto bastante também. A quarta demanda para análise ergonômica do trabalho é a demanda de concepção, né? Ou a demanda de projeto, como você preferir chamar. O que é essa demanda de concepção, demanda de projeto? Ela consiste em, vou dar um exemplo, uma empresa vai mudar de posto, mudar de setor, mudar de sede, vai iniciar uma linha nova, vai iniciar a rodar um produto novo. Então, vai acontecer alguma alteração significativa e ela já quer colocar a ergonomia na fase do projeto disso, para quando fazer a concepção, o projeto ser executado, já sair ergonômico. E isso é maravilhoso. A gente sabe que é um sonho, né? Uma utopia, mas seria fantástico se todas as empresas que abrissem as portas já abrissem ergonomicamente corretas. A gente sabe que não é assim e eu não culpo as empresas, porque conta aqui pra mim. Fala, sendo bem sincero, olho no olho, tá? Conta aqui pra mim quando foi que você aprendeu sobre ergonomia ao longo da sua vida, a não ser na faculdade, a não ser nos cursos, a não ser eu aqui falando. Me diz quando. Em nenhum momento a gente aprende disso. Da mesma forma que a gente não aprende em nenhum momento sobre contabilidade. Ah, Débora, a partir do momento X que você começar a faturar Y, você tem que declarar isso, isso e isso, você tem que pedir nota fiscal, você tem... Gente, eu vou ser sincera, eu não sei vocês, mas eu nunca aprendi disso. Eu tive que aprender na vida, levando pancada, né, sobre todas essas situações. E com a ergonomia e nas empresas é a mesma coisa. Nenhuma empresa, eu já abri empresa, então eu posso afirmar sobre isso. Nenhuma empresa que abre um CNPJ, que inicia sua jornada empreendedora, empresária, recebe uma tonelada de papéis falando, ó, você tem que fazer isso, 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 você tem que fazer DNR 1 a 37, 38, nem me recordo, acho que tem 38, né? Você tem que fazer isso. Nenhuma empresa, até porque se fosse assim, eu acho que menos de 5% das empresas iriam abrir as portas, porque a gente sabe que a carga é grande. Tudo bem que tem um processo de implementação de cada etapa, item a item, né, um processo de evolução, por isso que as grandes empresas estão mais à frente, porque elas tiveram todo esse período de aprendizagem e adaptação, né? Agora o seu Zé, que abriu a padaria ali semana passada,
Quem que falou sobre ergonomia para ele algum dia da vida? Ele não sabe nem o que é isso, ele confunde com economia. Quando você fala ergonomia, ele pensa que você está falando de agronomia. É assim a nossa realidade. Então a gente não pode julgar, tá? Mas claro que a gente sonha, né, numa utopia maravilhosa, um dia, sei lá, se eu estarei viva para ver isso, eu acredito que não sei. A gente sonha no dia que sim, as empresas terão esse conhecimento e poderão iniciar os seus processos com ergonomia. Por quê? A gente sabe que quando você coloca na ponta do lápis, ali na balança, na calculadora, não é tão mais caro assim fazer ergonomia de concepção. Na verdade, ao longo prazo, é muito mais barato fazer ergonomia de concepção no ato do projeto dessa empresa, de qualquer situação de posto, layout, linha, produto novo rodado, tudo mais, do que depois. Por quê? Tem muitas cargas que vêm ao decorrer dos anos de custos. Quem aqui estava na live de segunda-feira, que era como explicar a importância da ergonomia para as empresas, viu a lista que eu mostrei de custos e gastos e onerações que as empresas têm por não seguir, não cumprir com a ergonomia e demais áreas da saúde e segurança do trabalho. Então a gente sabe que no longo prazo, não é a curto prazo é mais oneroso para a empresa implementar ergonomia de concepção, ergonomia de projeto. Mas ao longo prazo é muito mais, tem muito mais benefício e é muito mais barato, né? Esse retorno ele volta ao longo prazo quando você implementa ergonomia de concepção, ergonomia de projeto, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. As empresas abrem as portas às vezes contando o dinheiro, né? Pegou dinheiro emprestado do banco para iniciar, né? Esse projeto, essa idealização. Em 5 anos a minoria aguenta com as portas abertas, né? A maioria fecha. Então é aquele negócio, a gente não pode julgar, né? Mas quando a empresa nos abre as portas para a gente ajudar ela na questão ergonômica, a gente tem que ser coerente, né? Que muitas vezes não é porque ela quer que aquelas situações estão daquele jeito, e sim do jeito que a própria vida da empresa levou a chegar naquela situação, e muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, porque como a gente falou, eu e vocês não conhecíamos ergonomia antes de estudar na nossa faculdade, nos nossos cursos. Então, por que cargas d'água aquele empresário iria saber, né? Então, a gente tem que sempre ser coerente com as coisas que a gente está falando. Nunca negligenciar de forma alguma, ou tapar o sol com a peneira, ou jogar para baixo do tapete, mas sim ter consciência que a gente está lá para ajudar e não para julgar ou criticar, né, aquela empresa. Feito? Vamos para a quinta demanda, né, para realização de análise ergonômica do trabalho, que é a demanda mais conhecida, a demanda mais comum, que é a demanda normativa, tá? Que demanda normativa, Débora? Nada mais é do que cumprir com as normas que a gente tem que exige uma análise ergonômica do trabalho, e a nossa norma mãe é a NR17, norma de ergonomia, né? Então, é uma demanda a mais comum, a mais famosa, a mais conhecida, né? Deixei ela aqui no meio para não ser clichê, começar com ela, mas é a demanda normativa que tem, né, uma demanda gigantesca relacionada a essa, para solicitações de análise ergonômica do trabalho, tá? Demanda número 6 para realização de análise ergonômica do trabalho. Demanda de outros programas de SST. Um exemplo disso é o nosso famoso PPRA, né? Antigo, extinto, não sei como que vocês estão utilizando essa nomenclatura, mas o PPRA, muitas, né, demandas vieram do PPRA para mim aqui nas soluções ergonômicas. Basicamente, no PPRA, os profissionais detectavam, né, perigos, má condições de ergonomia, e por não ser da capacitação do PPRA, da competência do PPRA, solicitava-se um estudo mais profundo sobre aquelas situações que estavam ali tendo um alarme, né, um perigo, um fator de risco. E esse estudo mais profundo, obviamente, é uma análise ergonômica do trabalho que faça
esse estudo dessas situações pontuadas no PPRA nessa análise preliminar, para a gente entender, saber se é um risco, propor soluções, né, cronograma de ações e tudo mais. Então, era uma demanda muito ativa, né, era muito bacana essa visão que os técnicos de segurança tinham, né, de realmente solicitar isso no próprio PPRA para dar continuidade com isso, e não morrer aquilo ali, aqueles riscos no PPRA, né, aqueles riscos ergonômicos, mas sim dar uma continuidade. E a grande maioria das empresas realmente davam continuidade, né? Geralmente nos PPRAs eles davam um prazo um pouquinho maior, né, naquele cronograma para fazer a análise ergonômica, para as empresas conseguirem cumprir, né? Porque a gente sabe que é um trabalho grandioso, que é um trabalho mais caro para a empresa, sim, em termos de custo, mas em termos de investimento a gente sabe que ele retorna quando o profissional é bom, né, que sabe fazer essa gestão e essa troca. Então, era muito bacana essa demanda. A gente agora tem novas demandas, né, diferente dessas que a gente vai ver ao longo da live. A 7ª demanda é a demanda ambulatorial, né, a famosa demanda ambulatorial. O que é a demanda ambulatorial? Existe lá na empresa um ambulatório, né, de saúde, geralmente empresas maiores, né? Em empresas menores, esse ambulatório é terceirizado, então toda essa parte de gestão de saúde e exames e análise, acompanhamento é de uma empresa terceirizada, mas a gente também tem acesso a esses dados, a empresa faz esse monitoramento de gestão desses dados, e aí, hora ou outra, é identificado um aumento das queixas, um aumento de atestados, os profissionais faltando, às vezes tendo uma alta rotatividade desses funcionários, ou em situações mais graves está tendo afastamentos, né? Tanto até 15 dias como acima disso, que vai para o INSS, e aí tudo isso são alarmes, são indicadores de que alguma coisa está acontecendo. Se tinha ali uma linha linear de afastamentos, de queixas, e aí de repente dá um pico maior ali, numa amostra de tempo, então em uma semana, em 15 dias, em 30 dias, é um alarme. Opa, o que está acontecendo aqui neste setor, nesta função, nesta linha, neste posto, que está aumentando aqui um pouquinho esse número de afastamentos, esse número de atestado. Se o CID for igual, né, o mesmo CID, pode ser psicossocial cognitivo, pode ser de doença osteomioarticular e tudo mais, então são indicativos e algumas vezes, né, ou até mesmo queixas, reclamações. É legal que as empresas que têm programa de ginástica laboral, muitas vezes o instrutor da ginástica laboral é quem recebe essas queixas. E aí, se você é um instrutor de ginástica laboral, é importante você ter essa visão de... Às vezes, eu já dei muita ginástica laboral na minha vida e eu sei que às vezes é maçante, assim, não maçante, mas assim, ficar ouvindo reclamação, às vezes a gente não dá muita importância. E é aí que mora o pulo do gato, porque essas reclamações, essas queixas, podem sim ser de pessoas que, sabe, aquela pessoa que tem um perfil mais reclamão e tudo mais, que só tá esperando te encontrar para reclamar. A gente sabe que tem esse perfil de pessoas, mas é um alerta sim, é um indicador que o ideal é você, instrutor de ginástica laboral, repassar para o ambulatório. Principalmente se esse ambulatório tiver um controle ali em Excel, em dashboards, bem tranquilo, para coletar essas informações e fazer esses indicadores, né? Para depois poder analisar quinzenalmente, mensalmente, dependendo do tamanho da empresa, semanalmente, para ver se esses... Não posso fazer isso aqui. A Siri falando comigo, a Siri do meu computador, ela sempre me invade, os alunos sabem, ela pensa que eu tô falando com ela e ela me responde. Ai, Senhor. Então, assim, é importante ter esses dados para poder fazer comparações. Tem uma frase que eu gosto de usar que é a seguinte:
só se pode melhorar o que é medido. Então, se você não tem as medições, as quantificações, os dados, os parâmetros, como que você vai saber se está bom, se você vai saber se precisa melhorar e como melhorar e por onde começar? Toda empresa que não tem indicador, ela tá dando um tiro no pé, porque qualquer processo de gestão sem indicadores, ele vai ser falho, porque como que eu vou saber o que eu preciso melhorar ou se está melhorando, se eu nem sei como era antes? Então, sempre que vocês tiverem essa oportunidade de receber essas queixas, não ignorem, né? Passem para frente, levem para um ambulatório, que pode sim ser um indício que precisa de um estudo ali naquele setor, naquele posto, naquela linha, né? É muito importante a gente ter essa visão macro da empresa e não ficar só ali naquela atividade que eu tô fazendo todo dia. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem 1 zilhão de coisas para fazer e aí mais isso, mas sempre que puder, poder ter essa visão macro de olhar para aquele setor, para aquelas pessoas e para a empresa como um todo, para isso ter uma continuidade, né? E não morrer ali naquilo que você ouviu ou observou, tá? Demanda 8. Oitava demanda para a realização de análise ergonômica do trabalho. Demanda de certificações, tá? O que seriam essas certificações? Geralmente isso acontece com empresas maiores, tá? Então, se o teu perfil ou se as empresas que chegam para você são empresas menores, talvez demore um pouquinho para você ter contato com esse tipo de demanda e não tem problema nenhum. Mas quais são essas demandas de certificações? A gente tem certificações internacionais. Existem certificações globais, né, gerais, tipo as ISOs, as OSAs, né, que certificam as empresas em termos de qualidade, de segurança, de gestão e tudo mais. E existem certificações específicas para cada ramo de empresa. Por exemplo, existe a ONA, né, que é certificação para hospitais, né, certificação internacional para hospitais. Existe certificação para hotel, existe certificação para empresas alimentícias, existe N certificações internacionais. E, geralmente, uma das etapas para essas empresas se certificarem dessa forma, ter esse certificado internacional, ela precisa ter uma análise ergonômica do trabalho e não só isso, muitas delas exigem uma gestão de ergonomia muito bem aplicada. Caso contrário, meu amigo, tchau, vai com Deus, você não vai conseguir implementar essa certificação internacional na sua empresa. E por que as empresas fazem isso? Isso, geralmente, empresas grandes, né, maiores, e é um mérito da empresa, é para mostrar que ela está no topo do mercado, que é o diferencial dela e tudo mais. Além disso, existem mega empresas a nível mundo, né, multinacionais, que muitas empresas querem trabalhar com essas empresas, prestar serviços e tudo mais. Mas para você entrar aqui, para você ser nosso prestador, você tem que ter a certificação XYZ. Então, tem vários motivos, não é à toa que as empresas se certificam, tem toda uma questão de ideologia daquela empresa, de missão, visão, valores e tudo mais, que chega um determinado momento, uma etapa dessa empresa vai ser iniciar algumas certificações internacionais. Não são todas que fazem isso, né? Uma parcela, geralmente maiores, mas tem essa demanda também, e é uma demanda muito legal, porque aquela empresa ela está realmente preocupada em fazer uma excelente análise ergonômica do trabalho e um excelente programa de gestão, porque não é só fazer por fazer e dizer que está feito, muito pelo contrário, tem toda uma auditoria para comprovar se essa empresa realmente fez uma análise ergonômica do trabalho correta e não só um papel de gaveta, que emenda com o processo de gestão, né? Tem toda uma auditoria, dependendo da certificação, levam anos para a empresa conseguir essa certificação. Então, é um processo mesmo, não é um laudo de gaveta, nada disso. Então, é uma demanda legal, porque geralmente as empresas que solicitam a AET, né, análise ergonômica para essa demanda,
são empresas criteriosas que estão sim buscando o melhor serviço possível para fazer esse trabalho. E são empresas que não ficam buscando preço, são empresas que estão buscando bom serviço. Então, se você tem um preço pequenininho, você é o profissional que prostitui o mercado e vende a preço de banana, essa empresa não vai nem te contratar. Porque a gente sabe que sim, isso é verdade, o valor, o preço, o cifrão está diretamente relacionado com a qualidade daquele serviço. Não tem em lugar nenhum, em nicho de atuação nenhum, em serviço nenhum, em produto nenhum, um produto, um valor, um serviço, um curso que você faça que tem o valor X, que é um valor pequenininho, que tem a mesma qualidade de um produto, um serviço, um curso que tem um valor superior. Isso não tem discussão nisso. Então, essa empresa que está procurando serviço de qualidade, se você mandar um orçamento a preço de banana, você não vai nem entrar no processo de cotações nas hierarquias superiores da empresa. Você já vai ser descartado lá no começo. Claro que não é só o cifrão, o preço lá no final, tem toda uma construção, né, de orçamento e de você contar sobre o seu trabalho que vai influenciar, mas pode ter certeza que você não entra numa empresa assim se você cobra um preço de banana, porque a empresa vai saber que você não vai prestar um serviço que ela precisa, porque quem presta o serviço que ela precisa não tem nenhuma condição de cobrar um preço de banana, tá? Mas essa é uma demanda bem legal que eu já tive o imenso prazer de participar, são criteriosos, tá? Exigem muito conhecimento de você, exige uma gestão, exige um pós disso. Geralmente você inicia o pós disso e depois a empresa ela se autoalimenta, porque são empresas maiores que já têm um SESMIT, que muitas vezes já tem ergonomista lá dentro, já tem um fisioterapeuta do trabalho, engenheiro de segurança. Então você dá aquele início, faz esse projeto, faz as primeiras reuniões e treinamentos e depois a empresa ela consegue caminhar com as próprias pernas e fazer a gestão, porque já tem uma equipe lá dentro, né? Então é muito, muito legal e fica aí a dica, né? E aí, galera, a gente vai para a reta final da live, que são as últimas 2 demandas, que são as novas demandas de análise ergonômica do trabalho. Quando eu digo novas demandas, não me entendam mal, eu sei que em qualquer momento já deveria ter feito análise ergonômica, e análise ergonômica é muito além disso, né, dessas obrigatoriedades ou enfim, mas a gente sabe que teve muita solicitação dessas 2 novas demandas que eu vou passar para vocês e terá ainda muita solicitação, por isso que elas são novas. Eu digo que elas são novas não porque a exigência delas é nova, e sim pela questão temporal, que se você olhar 5 anos atrás não tinha nada falando sobre isso, por isso que é novo, tá? A demanda número 9 de solicitação de análise ergonômica do trabalho, obviamente, quem é? O E-Social, tá? Não adianta você me atacar pedras dizendo que não deveria fazer análise ergonômica pro E-Social, porque não sei o quê, porque a ergonomia é muito além disso, blá, 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 blá. Me desculpe, mas eu recebia na minha caixa de e-mails quase todo dia solicitação para ET. E quando eu fazia aquela primeira pergunta, que se você estava no começo da live você ouviu, que é qual é o motivo, a demanda para a realização dessa análise ergonômica do trabalho hoje, o motivo, o cliente me falava que era para o E-Social. E pronto, se o cliente está me falando isso, eu vou discutir com o cliente e falar assim, por que você não sabe o que você está fazendo? Por que você não sabe o que você está falando? Por que não existe ergonomia para E-Social? Por que não existe análise ergonômica para E-Social? Faz isso para você ver a porta fechada na tua cara que você vai receber desse cliente. Faz isso para você ver. Uma coisa é você vir aqui discutir entre profissionais, porque não existe análise ergonômica para E-Social. Eu nem entro nessa discussão porque eu não tenho tempo para isso. Mas tenta fazer isso com o teu cliente para você ver o que vai acontecer. Ele vai até te bloquear no e-mail, você não vai conseguir nem enviar teu orçamento para ele, tá? Gente, quando a gente abre nossa empresa, nossa consultoria, quando a gente é autônomo, quando a gente tem clientes,
E quando a gente está conversando com os clientes, a gente tem que falar a linguagem deles. E não ficar de mimimi e criticar porque isso não existe. Beleza, você vai ser um profissional que as empresas vão te fechar as portas. Não é negligenciar, não é não conhecer de ergonomia, não é ser um mau profissional, e sim é você não faz adaptação da sua linguagem para falar com o cliente que não é ergonomista, você está ferrado, me desculpe. Quem estava na live ontem de treinamentos de ergonomia para home office, se você não faz adaptação da tua linguagem, nem os trabalhadores, nem a empresa vai te entender. Você vai quebrar o rapport com essas pessoas que estão te ouvindo. Então, pisa um pouco no freio, deixa o seu ego de lado, que isso é puro ego, de não aceitar essas novas demandas, essa nova realidade e tudo mais. Deixa um pouquinho o ego de lado e fala com o teu cliente a linguagem dele. Se ele está te dizendo que a demanda era o e-social, beleza. Depois que você estiver lá dentro desse cliente, aí que você vai conversar com ele, explicar. Depois que já fechou teu orçamento, que você vai entrar no mérito de explicar que a ergonomia é além disso, que a análise ergonômica é além disso. Tenta fazer isso na tratativa comercial para você ver. Cara, ele tá te falando que ele precisa para isso, aceite. Entra lá dentro, depois você transforma esse cliente. Toda vez que você tenta mirabolar, transformar um cliente sem você ter esse contato mais próximo com ele, você está dando um tiro no pé, você vai espantar ele. Vai degrau por degrau. Depois que você já está lá dentro, você pode transformar aquela empresa. Mas para entrar lá dentro, você precisa ter uma conexão com esse teu cliente que não é desse jeito, falando termo técnico e defendendo suas causas a todo custo, tá? Então segura aí que talvez um dia isso faça mais sentido para você, tá? E aí, só para fechar essa demanda do e-social, a gente sabe que o e-social deu uma boa de uma congelada, principalmente agora por conta da pandemia. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, porque eu espero que esse vídeo seja atemporal, né, que ele possa ajudar mais pessoas por um bom período. A gente tá dia 16 de junho hoje, de 2020, estamos vivendo uma pandemia e o e-social está congelado, né? Foi de novo postergado, tá? Pode ser que venha um novo layout que retira os itens de fator de risco ergonômico, a gente não sabe ainda, só foi uma proposta, só foi uma versão demo, então a ergonomia se mantém no e-social, não teve nenhuma atualização, né? Só se aquela versão beta, for realmente aprovada. Então a gente está congelado. E aí o grupo de empresas que iria iniciar agora em setembro, enviar os dados de e-social, de SST, que envolve ergonomia, que são as empresas que faturaram mais de 78 milhões em 2016, foi de novo postergado, e o motivo dessa vez foi a pandemia. Então estamos aí congelados mais um pouco, tá? E a última demanda para análise ergonômica do trabalho, a demanda número 10, que é uma nova demanda que vai surgir, né? Ela não está ativa ainda, ela vai começar a aparecer, é o PGR e o GRO, né? Ou o GRO e o PGR, porque o GRO, estruturalmente, ele vem um pouquinho antes do PGR. O que é isso, Débora? Se você não tem a menor noção do que eu tô falando, não tem problema. Eu não vou dar uma aula sobre isso agora, porque não é o tema, mas eu prometo que esse tema ele virá uma hora ou outra, então me acompanhe aqui, porque é necessário uma hora para falar só disso, mas são programas que estão na nova NR1, que entra em vigor em março de 2021. Por isso que, se você não tem a menor noção do que eu estou falando, tudo bem, não se sinta com peso na consciência, está tudo certo, tá? As empresas não estão ainda solicitando isso. Primeiro, porque tem alguns meses ainda pela frente, é só em março, então junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 9 meses, quase 10 meses. E também por conta da pandemia, então tem outras prioridades agora. Mas, basicamente, de uma forma geral, e não aceito críticas
da forma que eu vou explicar, porque eu só tenho 5 minutos para falar disso, porque a live vai acabar, mas de uma maneira geral, global e indo direto ao ponto. O GRO e o PGR serão programas de gestão que as empresas terão que implementar, né? E que, de uma forma bem resumida, as empresas precisarão identificar de todas as áreas de SST, então, higiene ocupacional, questão de insalubridade, segurança do trabalho, ergonomia e todas as áreas, ela vai precisar fazer um mapeamento de todos esses perigos. E quando a gente fala de perigo, o profissional da ergonomia fica maluco e ele pensa que não sabe o que é. Gente, perigo para ergonomia é fator de risco ergonômico. É um perigo, não é um risco ainda. É algo que pode acontecer, pode vir a se tornar um risco e depende de uma análise mais profunda para eu saber se esse perigo é um risco ou não. Então, traduzindo perigo na ergonomia é fator de risco ergonômico. Simples assim, olha como isso é simples e vocês fazem uma macarronada no cérebro. É a coisa mais simples do mundo. Então vai ter que ter um mapeamento desses perigos, que são os fatores de riscos ergonômicos, que quem é meu aluno do MDD, a gente já faz isso na nossa análise ergonômica há anos, tá? Há muito tempo. E faz esse mapeamento. Se houver perigos, tem que fazer um estudo para saber se é um risco. E é aí que entra a análise ergonômica do trabalho, porque existem perigos, existem fatores de risco que é muito simples eu saber se é um risco ou não. Poxa, quina de mesa viva, é muito fácil eu saber se isso é um risco, porque eu não preciso de uma análise profunda, eu já sei que é. Esse fator de risco quase que se iguala a um risco. Agora, existe o perigo de manuseio de carga, o fator de risco de manuseio de carga frequente. Cara, não é simples saber se tem risco. Eu, Débora, só vou saber se tem um risco ergonômico para manuseio de cargas frequentes se eu aplicar uma análise ergonômica do trabalho, se eu fizer um estudo profundo dessa atividade, porque a gente sabe que envolve N variáveis para eu saber se é um risco. Então, altura de pega, altura de entrega, peso, distância, deslocamento, angulação do tronco, frequência de manuseio por minuto, peso da carga, duração na jornada. Existem muitas variáveis que, se eu bato o olho, faço uma análise preliminar, eu não sei se é um risco ainda. Eu preciso sim de uma análise. Eu, pelo menos. Pode ser que tem pessoas que, não sei como, consigam saber se é um risco, a não ser que tenham aqueles critérios que não precisa de análise para saber. Então, manuseio manual de 50 quilos. Beleza, eu já sei que é um risco, porque tem os critérios de exclusão, né, de inclusão de risco, que automaticamente é um risco, né? Manuseio de carga pesada acima de 1,75 m de altura. Beleza, eu já sei que diretamente já é um risco sem fazer uma análise. Mas não é isso que a gente vê situações complexas de um setor de almoxarifado, de um setor de, de abastecimento, que a gente precisa fazer uma análise. E é aí que entra a análise ergonômica no GRO, no PGR, nesta fase de identificar se esse perigo é um risco e fazer a classificação desse risco, um risco alto, médio, baixo e tudo mais. Já tem várias metodologias para fazer isso e, no final, fazer um programa de gerenciamento desses riscos, que é o PGR. Então, você vai fazer a gestão, aquele teu cronograma de ação. Então, assim, a minha análise ergonômica do trabalho hoje, e os meus alunos que estão aqui, eles podem afirmar, eu já vou abrir os comentários, ela já atende tudo isso de PGR, GRO, vou mudar pouquíssimas coisas, já tá tudo certo, eu já faço dessa maneira, com todas essas etapas que o GRO e o PGR solicitam através da NR1. Lógico que antes, muitas vezes, a gente entregava esse trabalho maravilhoso para o cliente e o cliente não dava andamento nas recomendações e na gestão, né? E agora, a partir de março de 2021, essa pegada de gestão na NR1 tá muito forte. Tem que ter gestão, tem que ter um movimento de todos esses programas juntos. E quem vai fazer o GRO e o PGR? Equipe multidisciplinar. Não tem como. Imagina, Débora, eu vou te contratar para fazer o GRO e o PGR da minha empresa.
Calma aí, amigo, eu só entendo de ergonomia. Não, eu quero que você faça tudo. Não, eu não posso. Eu posso contratar a equipe para me ajudar. Eu não entendo de higiene ocupacional, eu não entendo de segurança do trabalho, eu não entendo de nada com nada disso. Só entendo de ergonomia. Me tira disso que eu vou fazer caca. Então, não tem como não ser multidisciplinar, né? As empresas vão precisar, sim, de ter um profissional de ergonomia em conjunto com todo o restante da equipe que vai compor esse programa de gestão de riscos, né? E o gerenciamento de riscos ocupacionais. Tá certo? E aí eu te pergunto agora, tá? Eu vou te perguntar, tô ativando os comentários aqui. Vou te perguntar agora, eu te trouxe 10 demandas de análise ergonômica do trabalho. Me diga uma empresa que não tem alguma dessas 10 demandas que precisem de análise ergonômica do trabalho. Me diga uma, eu duvido que tenha uma empresa nesse país ou nesse mundo que não pertence ou que não se enquadre em algum desses 10 motivos ou alguma dessas 10 demandas de análise ergonômica do trabalho. Todas, gente. Todas, tá? Vou repassar as 10, a gente tem 1 minuto e 30 segundos, tá? Vou repassar as 10 para recapitular. Primeiro, demanda judicial. Segundo, demanda fiscalizatória. Terceiro, demanda preventiva. Quarta, demanda de concepção. Quinta, demanda normativa. Sexta, demanda de outros programas de SST. Sétima, demandas ambulatoriais. Oitava, demandas de certificações. 9, demandas novas, que é 9 é E-Social e 10 é GRO e PGR, tá bom? Gostaram da live de hoje? Beijo, gente, fiquem com Deus, a live vai cair. Tchau, tchau!